Entre, puxa uma cadeira e fica à vontade, esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana eu vou falar com Francisco Maturo, que já foi comercial de empresa agrícola, é um dos fundadores da AgriShow, a maior feira, como ele gosta de falar, a maior feira de inovação tecnológica do agronegócio no mundo. Também está envolvido aí com novas pesquisas, com novas ideias para o agronegócio brasileiro, uma pessoa que conhece tudo do que foi o agronegócio, o que é o agronegócio e ainda tem uma visão sobre o que será o agronegócio brasileiro, essa potência que a gente tem nesse país, tá bom? Então, não perca o nosso Sala Antagonista. Alguém me pediu esses dias para eu definir minha passagem pelo governo em uma palavra. Eu vou definir da mesma forma que eu fiz. Foi uma passagem enriquecedora. O Brasil só chegou em 100 milhões de toneladas de grãos no ano 2001. E nós iniciamos a feira em 94. A gente ficava patinando ali entre 50 e 70 milhões de toneladas. Era um agro muito pequeno comparado com o agro que nós temos hoje. Mas o conceito era bom. Nós tínhamos que perseverar. Vocês acreditavam no conceito. Uma feira de negócios, onde não tem bebida alcoólica, não tem show, não tem roda gigante, não tem cantor sertanejo, não tem rodeio, não tem. Mas o grande salto da AgriShow foi com a chegada do Moderfrota, presta grande serviço à nação, mostrando tecnologia, mostrando o que tem de melhor no planeta. Nenhum lançamento é feito no mundo que não seja concomitante com a AgriShow. Mais conhecimento, mais tecnologia, e esse é o Brasil, que são esses jovens que vão levar a agricultura brasileira num patamar ainda mais alto. Olá, seja bem-vindo a mais um Sala Antagonista. No episódio de hoje eu vou conversar com Francisco Maturo, que sabe absolutamente tudo de agronegócio, tudo de agricultura. Óbvio que ele vai negar, mas é só humildade. O Francisco foi, também conhecido como Chiquinho, foi, entre outras coisas, um dos fundadores da AgriShow, uma das maiores feiras de negócio tecnológicos, de agronegócio, tecnologia do planeta Terra. É também presidente da LIDE Agronegócio, foi secretário de Agricultura de São Paulo, é produtor de cana, também está à frente, presidente da IFLP. Ele vai explicar para a gente o que é isso, que é uma parceria público-privada aí com a Embrapa no desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, no agronegócio também, e vai contar muita história para a gente. Ele que chegou aqui, a família chegou no século retrasado, o avô italiano, mas ele vai explicar isso já para a gente. Então, por enquanto, entre, sente-se, fique à vontade, que esse é o nosso Sala Antagonista. Muito bem, Francisco, eu vou começar com o seguinte. Primeiro vou começar explicando por que eu vou chamar o senhor de você, que foi você mesmo que pediu para eu fazer isso. Exatamente. Então não sou eu faltando com a vênia, né, como gostariam alguns, mas eu queria que o senhor queria que você começasse com essa história da vinda da família de vocês para cá e como é que as coisas se deram até o Francisco Maturo virar o Chiquinho que todo mundo conhece no agronegócio hoje. Bem, é bem começar lá atrás, né? Meu avô chegou no Brasil, como muitos, um volume muito grande de imigrantes italianos, fugindo de doenças, fugindo da pobreza, da miséria, que assolava o território europeu todo. Meu avô italiano chegou no Brasil com o pai dele, que é o meu bisavô, com 10 anos de idade. E, como todo italiano, vieram para as lavouras de café. Nem sabiam para onde iam. Quando embarcaram lá no porto de Nápoles, eles não sabiam para onde ia. Alguém falou que ia para a América. A América, para eles, não significava muita coisa. Porque não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, não tinha as informações que eles têm. Eles fugiam de doenças. Então, eles ficaram aqui, como todos os imigrantes de qualquer país, ficaram na hospedaria do imigrante, hoje Memorial do Imigrante de São Paulo,
porque havia... A gente disse que era uma hospedaria, na verdade era um quarentenário, que eles tinham que ficar ali, porque podia desenvolver alguma doença, alguma coisa desse tipo, que eles estavam fugindo de doença, que era a peste bubônica na Europa, e era aqui um quarentenário. Pouca gente fala sobre isso, mas esse é o fato. E ficaram aí hospedados durante 40 dias, e aí os fazendeiros do interior, de lavouras de café, vinham para esse local, que era a hospedaria do imigrante, e fazia seleção, lamentavelmente, mas era uma cultura de uma época, como eles faziam seleção de escravos, que eles buscavam braços para a lavoura. Então, quem tinha família com mais homens, menos homens, era uma seleção. Nem era maldade, talvez, certamente, porque era cultura. É assim que eles selecionavam. A minha região nunca teve escravos. Matão, de onde eu sou originalmente, nunca teve escravos. Que é uma cidade no interior de São Paulo. Cidade no interior de São Paulo, próximo de Araraquara, próximo de Ribeirão Preto, um pouquinho mais distante, mas está ali na região. Uma cidade importante, hoje é uma cidade industrial. Tem coisas maravilhosas na minha cidade, que eu costumo dizer para o governo que é a República de Matão. Não passa de uma brincadeira, mas é uma cidade de 85 mil habitantes, pequena, que eu me orgulho muito de ter feito a minha vida lá. Então, aí começa a história do meu avô, indo para uma lavoura de café aos 10 anos de idade, com seu pai, e certamente, meu amigo, naquele tempo, os meninos iam para a lavoura junto com os pais, até porque não tinha com quem deixar, né? Filho ia na barra da saia da mãe, e junto com o pai, fazer algumas tarefas e tal. E ali eles permaneceram, era uma fazenda muito grande, que era a condição da época do Império, que terra só era cedida a nobre português católico, era uma condição. E ali tinha um nobre português católico com uma sesmaria, que equivale a 60 mil hectares, tudo em café. E todos moravam na fazenda. Então aí começa a história, essa fazenda um dia foi vendida, em 1924 foi vendida uma companhia inglesa, interessante, já era uma companhia com ações cotadas em bolsa, para 24, imagine, a gente nem sabia muito o que era isso no Brasil, né? Exato. Eu também não estava lá em 24. Mas são as histórias que ficaram. E eu comecei minha vida em Matão, já meu pai trabalhando ainda em lavouras de café, depois vem para a cidade. Nós éramos 5 irmãos e todos precisavam ir para a escola e, enfim, tentar melhorar de vida, né? Sim. E aí começamos a nossa corrida, meus irmãos para um lado, eu para o outro, enfim. Fomos estudar, fomos fazer alguma coisa. O senhor fez administração de empresas. Administração de empresas em Araraquara, viajando à noite, né? Trabalhava durante o dia e viajava à noite. Aí eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar na hoje Unilever, foi GC Lever. Lá eu fiquei um período e me caso com uma moça de Matão e volto para minha cidade para trabalhar numa pequena empresa à época que meu sogro havia fundado. Uma pequena empresa, somando todos os funcionários e a família, nós éramos 30 pessoas. Né? E aí começa a minha vida profissional, trabalhando no mercado. E o senhor foi trabalhar na empresa do sogro? Fui trabalhar na área comercial, porque eu já estava nessa área, na então GC Lever, que depois Unilever, né? Isso, mas o senhor foi para a empresa da família. Fui para a empresa da família. Que vendia... Máquinas agrícolas. Fabrica até hoje máquinas agrícolas, que é hoje não tão pequena. Não tão pequena. É a número 1 do Brasil. Exato. A gente fez essa empresa, junto com muita gente. Meu sogro com o irmão dele, Luiz, meu sogro Armando, o irmão dele, Luiz. Uma sociedade de irmãos, uma sociedade boa, que durou até o último dia da vida dos dois, que já se foram. E nós fizemos uma empresa que é a número 1 do Brasil, hoje cerca de 3 mil funcionários, uma empresa grande, e a minha cidade hoje predomina máquinas agrícolas. Certamente, a gente não diz isso, mas deve ser a maior concentração de fabricantes de máquinas agrícolas do Brasil. Uma cidade pequena, mas predomina a indústria metalmecânica. Temos lá também uma fábrica de suco de laranja, que como unidade é a maior do mundo, está dentro da minha cidade, porque ali foi um polo citrícola muito grande. Toda a minha região, nós estamos ali na interseção da Washington Luiz com a rodovia Faria Lima, dali a Barreto são 140 a 150 quilômetros, e tem Limeira a 150 quilômetros no sentido oposto.
Então, tudo isso era citrícola, era laranja. Então, a grande concentração era ali. Aí vem doenças, vem pragas, e o greening, que é uma praga que a pesquisa não consegue alcançar, dizimou os pomares da Flórida, que era grande produtor de laranja. Produzia assim, vou dar um número para você, 200 milhões de caixas. Caixa é um peso oficial, 40 quilos, 800 gramas. Produzia 200 milhões de caixas, produz 14, quer dizer, nada, máximo laranja de mesa. E essa doença começou também a assolar o nosso país. Então a laranja foi sendo eliminada da minha região e foi migrando para o norte de São Paulo, já entrando no noroeste do Triângulo Mineiro, região de Comendador Gomes, outra vez fugindo de doença, né? Mas nesse caso, citrícola. O maior centro de pesquisa citrícola do planeta é da Secretaria de Agricultura de São Paulo, em Cordeirópolis. A pesquisa não alcança. Estados Unidos, com todo o seu dinheiro, com todo o seu potencial, também não alcança. E agora migrou para regiões menos quentes. Então, a propagação da doença é mais lenta, não quer dizer que eliminou. E também o citricultor está aprendendo a fazer um manejo melhor e continuar produzindo. O senhor então estava... Mas aí a região ali parou de produzir laranja, na mesma quantidade, pelo menos, e passou a produzir cana? Produzir cana. Tem muitas usinas no entorno da minha região, e era uma competição, né? Porque laranja é uma coisa rentável, e a opção foi cana. Então, a minha região hoje, na verdade, só resta um pomar, muito bem manejado, muito bem conduzido, irrigado, muito bem fertilizado. Eles estão aprendendo a fazer manejo desse pomar. A praga é ainda muito difícil de eliminar. Muito bem. O senhor ali da Marquesan, o senhor sai da Marquesan para fazer o quê? Eu ainda, antes de sair da Marquesan, eu sempre fiz política empresarial, dentro da BIMAC, dentro da BAG, vamos dizer, levando propostas para políticas públicas adequadas ao agro. Dentro da AgriShow, que é um capítulo à parte, a gente conseguiu se juntar aos fabricantes todos e demandar políticas públicas importantes para o setor. E certamente, principalmente por essa razão, nós conseguimos uma linha de crédito que é o Moderfrota, que era um programa de modernização da frota, que foi perenizado, continua até hoje, 2024, foi criado no ano 2000, continua um programa de modernização da frota. O Brasil tem superutilização de equipamentos, por ser um país de clima tropical. Então, precisa de política adequada para a renovação do equipamento. Bom, essas fundações, associações, hoje o senhor está na BAG ainda, não? Continuo diretor da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Isso. É uma entidade que trabalha transversalmente, todas as empresas que são do agro, de agroquímicos, agentes financeiros importantes. Então, não é uma entidade tão grande, cerca de 100 associados, mas tudo assim são complementares, são importantes para contribuir com o Frente Parlamentar da Agropecuária, com o próprio governo, para a orientação e subsídios para políticas públicas corretas para o agro. Sim, isso vai acabar... Bom, a gente vai falar da AgriShow já. O senhor estava lá no comecinho da AgriShow, estava também muito recentemente na AgriShow, e continua, né? Na verdade, sim, a AgriShow é quase um filho, é isso? É quase um filho. A gente tem amor por eles, claro que a família em primeiro lugar, mas a AgriShow a gente viu nascer, né? Exato. E mas o senhor acaba que essa passagem vai levar um convite também para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, já mais recente aqui, 2019, não é isso? 2021. Desculpa. 2021. Eu estou pulando um pouquinho essa parte, porque eu vou voltar na AgriShow com um pouco mais de cuidado. Na Secretaria... E aí, a minha dúvida é a seguinte: o senhor tinha uma carreira na iniciativa privada, passou para essa parte de associações e foi para a Secretaria de Agricultura. Quer dizer, o senhor frequentou todo o ecossistema burocrático, digamos assim. Sim. Isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? Talvez eu tenha que voltar um pouquinho. Na verdade, eu só saí da nossa empresa porque nós iniciamos um processo de profissionalização da companhia, que é necessário. Sim. Família cresce,
às vezes cresce mais do que o negócio, e você tem que começar a organizar regras de governança, né? Então, nós iniciamos um processo de profissionalização, eu me desliguei da empresa como gestor, como executivo, e eu nunca vou me desligar dela, né? Exato. A gente está lá, a família está lá, está tudo certo. E eu saí da executiva, assim como meus pares também. Toda a família saiu da gestão. Então, hoje ela é inteiramente profissionalizada e os donos continuam donos, né? Exato. Então, mas tem uma condição profissional. E aí eu fui cuidar da minha vida. Talvez até com um desejo que nunca foi realizado de passear, viajar, carros bons, um pouco do hobby, passear, viajar, e eu acabei não conseguindo fazer. Também não me arrependo e continuei trabalhando, sempre no agro, nunca fiz outra coisa. E foram experiências interessantes. E um dia, isso muito tempo depois, eu fui chamado para ser secretário executivo do então secretário Itamar Borges, que chegamos juntos na secretaria. Ele é um amigo querido, um parlamentar brilhante, é um parlamentar que sempre esteve no agro, sempre, mesmo quando foi vereador em Santa Fé do Sul, prefeito em Santa Fé do Sul, por 3 vezes foi prefeito, depois veio para a Assembleia Legislativa, que agora está no 4º mandato, e ele ainda é um jovem. Meu amigo, é o homem da Frente Parlamentar do Agro Paulista na Assembleia Legislativa, e ele queria alguém que pudesse ajudá-lo com o conhecimento de todos os setores de produção do nosso estado. Eu, não é nenhuma arrogância, mas eu conheço bem o agro do país todo, né? Então, acho que ele me pegou num momento de fraqueza, ou de bem-querer que eu tenho pelo Itamar Borges. Eu vim com o compromisso de ficar com ele o período que ele poderia ficar. Como ele é da política, ele é parlamentar, ele tinha um tempo para ficar, ou ficar até o fim do governo João Dória, Rodrigo Garcia, ou ir abrir mão de uma candidatura certa novamente para o parlamento. Ele tem um período para desincompatibilizar. Aí o governador Dória e o próprio Rodrigo Garcia me chamaram para continuar, aí sim, como titular da secretaria. Eu já estava ali, eu achava importante naquele momento continuar, continuei. E venceu a nossa gestão, saí da secretaria e devo dizer assim, um orgulho tremendo, porque foi absolutamente enriquecedor. Não foi nenhuma novidade para mim, porque eu convivo e convivi a vida inteira com os técnicos da secretaria, os pesquisadores, os servidores, e aí entra novamente a história de AgriShow, que a AgriShow é feito num próprio da Secretaria de Agricultura, que é em Ribeirão Preto, no centro de Cana. Então, o meu convívio com eles vem de muito tempo. Para mim foi uma delícia, porque eu não tive nenhuma dificuldade com os servidores, com os pesquisadores. Mas está dentro do governo, isso ajudou a ter uma noção melhor das dificuldades que o governo tem para ajudar o agro? Quais são as limitações do Na verdade, Rodrigo, eu devo dizer para você, alguém me pediu esses dias para eu definir minha passagem pelo governo em uma palavra. Eu vou definir da mesma forma que eu fiz. Foi uma passagem enriquecedora, porque não era só para o agro, porque na gestão do João Dória e do Rodrigo, a gente tinha oportunidade de viver todas as pastas, todo o governo. Eu devo dizer isso para você, porque todos nós, ex-secretários daquela gestão, a gente confessa publicamente, gente muito mais preparada que eu, que todos nós saímos melhores do governo. Melhor disciplinado em tempo, melhor disciplinado na apresentação da nossa pasta. O resumo que sempre esse governo exigiu de nós para poder fazer uma boa gestão, só para dar um exemplo, a gente tinha 5 minutos para apresentar uma pasta do tamanho da agricultura, do tamanho da educação, da saúde, da segurança, é gigante. E a gente aprendeu a ter capacidade de síntese, de sintetizar uma pasta numa apresentação de 5 minutos e meia dúzia de slides. Então isso foi um ganho, mesmo na minha formação, que a gente é mais do comercial, mais daquela conversa mais longa e tal, a gente saiu melhor desse governo. Alguma pretensão política, não? Ficou à vontade de virar político, não? Não, zero pretensão, não sou filiado a partido.
Eu costumo dizer que meu partido é o agro, até porque eu não sei fazer outra coisa, né? Eu só vivi nisso. E zero de pretensão política, embora todos nós queiramos ou não, nós somos seres políticos. Todos nós, na vida em casa. Você vai num restaurante, se você não fizer uma boa política, nem bem atendido você é. Mas política partidária é uma outra história. E dessa eu não faço parte, não é meu mundo. Vamos falar um pouquinho de negócios agora. Negócios. E aí eu queria focar, né, nessa parte aqui, eu queria focar na AgriShow. Né? Tá bom? O senhor estava lá ao lado do Roberto Rodrigues, na concepção da ideia da AgriShow, não é isso? Sim. Que veio, o senhor gosta de falar, eu não sei como comprovar isso, eu não sei nem como é que se mede isso, mas que seria a maior feira tecnológica do agronegócio no mundo, certo? Ela se tornou, né? Sim. Ela não era. Claro. Mas como é que nasceu essa ideia? Nasceu o seguinte, eu sou do setor de máquinas agrícolas e o agro não era essa pujança que é hoje, não era tão representativo para o país como ele é hoje. Sem nenhum demérito, mas a gente era um pouco o patinho feio da economia do país, a essa época. Em 92, porque o que nós fazíamos? Nós apresentávamos nossos produtos em feiras de agropecuária, onde acontece rodeio e shows de cantores sertanejos. Todos nós gostamos disso, eu gosto muito. E a gente ia à noite para essas feiras. E tinha um público maravilhoso, só que em algum momento a gente cansou de ir para essas feiras, que elas aconteciam à noite. O público maravilhoso que estava lá não era para nós, era público para o rodeio e para o show do cantor sertanejo. Não ia comprar máquina nenhuma. Não é nem o perfil daquele visitante, não é o perfil daquele público. E não é o comprador, não é o proprietário de uma fazenda. E talvez seja como eu, como você, a gente gosta de um rodeio, gosta de um show sertanejo, mas aquele público não era o nosso. Mas a gente pagava a conta. Então, nós queríamos ter uma feira, o nosso setor queria ter uma feira de negócios. E aí surge um louco, né? Visionário só depois que morre. Um louco lá em Londrina, que faz uma feira com esse conceito que nós imaginávamos. Uma feira de negócio, abre às 8, fecha às 18, e com demonstração dinâmica. A gente tinha a oportunidade de mostrar os nossos equipamentos em operação. Dr. Roberto Rodrigues e eu fomos a Londrina ver essa feira. Gostamos do conceito. Ele tinha o propósito de fazer uma feira itinerante. Ano seguinte, em 93, ele fez essa mesma feira em Uberaba, Minas Gerais. O conceito era bom, mas ela não deu o resultado que ele esperava. Nós pegamos o conceito... No sentido de negócios. De negócio. Não teve, porque ele fez dentro de uma faculdade, era muito bonito, tudo muito bonito, mas eram alunos que estavam ali. E nós estávamos buscando o cliente para comprar nossas máquinas. O setor vivia com dificuldades, que não é fácil até hoje. Vamos dizer que hoje menos difícil. Então nós negociamos com esse cidadão e levamos esse conceito para criar uma feira nossa. Dr. Roberto Rodrigues é convidado pelo então governador a ser secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele é da região de Ribeirão Preto, com todo o interesse dele. Ele disponibilizou uma área para nós fazermos uma feira. Que é onde é realizada a feira até hoje. Que é da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, quer dizer, um próprio do Estado, e ali funciona o Centro de Cana. É o maior centro de pesquisa da canavicultura do planeta. Ali estão os pesquisadores, cientistas ali. Ele disponibiliza essa área. Nós fizemos um acordo com a prefeitura, que nos emprestou algumas máquinas, algumas usinas da região que nos ajudou a fazer o arruamento. Então, fizemos uma feira com, sei lá, 20, 30 pequenos expositores, pequenas tendas. E tinha tudo para dar certo. 1994. 1994. Mas tem um pequeno detalhe. No dia da abertura da primeira AgriShow,
chegava em São Paulo o corpo do Ayrton Senna, que morreu no dia 1º. Então a nossa feira virou um velório, como virou todo o Brasil. Todo mundo estava triste. Então não preciso contar para você o resultado da feira. Era uma feira pequena, a gente gastou um dinheiro, mas não era muito. Também a gente não tinha muito para gastar. Então fizemos lá o que era possível. E a escolha, eu vi o senhor numa outra entrevista, eu li em algum lugar, a escolha da data tinha uma, como é que se diz, uma explicação científica, né? Ela é científica, porque como é um centro de pesquisas, ali nós temos precipitação pluviométrica, tem todo o registro do que ocorre na região. E ali, quando nós fizemos a primeira edição, fazia 55 anos que não chovia na semana do 1º de maio. Como é uma feira a céu aberto, não pode chover. Até já choveu, mas não pode chover. Se chover é complicado, as pessoas não circulam, né? E tem mais razões para isso. Ribeirão Preto, por ser uma cidade do porte que já tinha uma rede hoteleira robusta, uma cidade grande, e o entorno, num raio de 100 quilômetros, também tem hospedagem, tem hotéis, tem restaurantes, tem rodovias de pista dupla para chegar, tem aeroporto comercial. Quer dizer, Ribeirão Preto não foi escolhido de forma aleatória. E as coincidências é que tem um amigo do setor, Roberto Rodrigues, que era o secretário. Ele tinha caneta na mão para autorizar numa área que nós não podíamos comprar, nós não podíamos alugar uma outra área, não tinha dinheiro para isso. Fizemos uma feira, na verdade, para juntar cacos de um setor que vinha com dificuldades. Nós estávamos passando por plano real, era essa a situação. A gente vinha de uma inflação muito grande, então era um setor que era difícil. Tanto, Rodrigo, eu devo te dizer, o Brasil só chegou em 100 milhões de toneladas de grãos no ano 2001. E nós iniciamos a feira em 94. A gente ficava patinando ali entre 50 e 70 milhões de toneladas. Era um agro muito pequeno comparado com o agro que nós temos hoje. Então aí nasce a Grishow, aí vem 95, 96. Já em 95 o resultado foi melhor. O resultado foi melhor. Com aquela coisa. Se aqui é para contar a verdade, a gente não esconde ela. Verdade. O então presidente Ney Bittencourt de Araújo, que era o presidente da BAG, aí nasce a BAG, ele terceirizou a realização da feira. Nós tomamos um prejuízo gigante. Na verdade, nós tomamos um golpe. E a culpa foi nossa, porque nós não fizemos a gestão como devia fazer. Mas ninguém perdeu dinheiro. Tudo que resistiu a uma auditoria, a gente negociou. A gente pagou. No tempo que a gente podia pagar, mas pagou. Ninguém tomou prejuízo. E aquilo que não resistiu a uma auditoria em 95, ficou com todo o direito de ir para a justiça. Então nós estamos certos de auditar porque ninguém foi para a justiça. Significa que não era uma coisa muito que poderia se colocar sobre a mesa. Então, a gente pagou todo mundo, mas o conceito era bom. Nós tínhamos que perseverar. Vocês acreditavam no conceito, uma feira de negócios, onde não tem bebida alcoólica, não tem show, não tem roda gigante, não tem cantor sertanejo, não tem rodeio, não tem. E é isso, não, eu tive a primeira vez que eu fui, foi esse ano de 2024, a Grishow, e realmente o horário é 8 às 18, 18 horas está todo mundo indo embora mesmo. Cansado, porque chegou muito cedo. E a feira é gigantesca hoje, né? Um negócio inacreditável. Vou te dar um número, talvez isso dê a dimensão. São 800 e tantos expositores, 25 quilômetros de rua. Muitas cidades do interior pequenas não têm 25 quilômetros de rua. Lá tem, é uma cidade. É uma cidade que naquele dia ele tem, todos os dias da Grishow, tem 50, 45 mil pessoas por dia. Então é uma cidade. E fecha muito negócio hoje, né? 2024, 2023 fechou aí para 14 fechou bilhões. Semelhante, né? Quase 14 bilhões. E tem uma razão para não ter tido um avanço maior em 24. Tem mais de uma razão, mas nós tivemos chuvas irregulares no país todo. Então nós tivemos uma colheita menor em alguns setores, algum produto. Nós tivemos preço das commodities internacionais muito baixos. Isso inibe investimento. E tem também um outro fator que é o possível, mas os juros estão muito altos. Não há nenhuma crítica nisso, é uma política econômica
que ela deve estar fazendo certo. Então, são fatores que inibem investimento. Então, poderia ter sido muito maior. Quando foi a virada da AgriShow mesmo? Porque ela começa em 94, ela dá ela tem uma coincidência histórica aí com a morte do Ayrton Senna. 95 tem a terceirização que não deu muito certo. Quando é que ela vira essa feira? Quando é que a AgriShow vira esse momento esperado para o agronegócio brasileiro, principalmente no que diz respeito à compra de maquinário? Sua pergunta é muito simples, a resposta vale $1 milhão, né? Mas o grande salto da AgriShow foi com a chegada do Moderfrota, uma linha de crédito oficial que o governo, à época, tinha o propósito da renovação do parque de máquinas. Nós tínhamos máquinas colhedora, que você pega todo o dinheiro que você tem como produtor, esparrama no chão, né? E você não pode ter perdas na colheita. E o ponto é que as colheitadeiras, na época, tinham perdas muito acentuadas. Depois de tudo pronto, uma safra pronta, você perdia 6%, 8%. Eu estou falando que isso é um absurdo. Quando você fala em 100 milhões de toneladas, está falando em 8 milhões de toneladas. Quando você fala em 300 milhões de toneladas, que é a nossa produção hoje, então isso vira uma coisa gigantesca que muitos países não produzem, o país inteiro. Então, nós não podíamos ter perda. E o governo teve a sensibilidade, e o ministro à época era Marcos Vinícius Pratini de Moraes, está vivo até hoje, que ele desenhou uma política por demandas do nosso setor, que juntos a gente compartilhava das mesmas alegrias e das mesmas dores. Então, aí a AgriShow começou a gerar demandas para políticas públicas mais adequadas ao setor, a sensibilização para o governo. No ano 2000, nasce o Moderfrota. Aí foi uma venda espetacular, com o compromisso de colocar nas máquinas tecnologia, ciência, pesquisa, desenvolvimento, para minimizar as perdas. Mas é tão importante isso que a gente começou a olhar também as perdas que a gente tinha no plantio, que a gente tinha nos tratos culturais, e o Brasil dá realmente a grande virada a partir do ano 2000, com o Moderfrota, política para a construção de armazéns, que nós temos um déficit gigante hoje, mas começou a política de construção de armazéns, silos, para armazenar os grãos. O Brasil é carente de logística até hoje, você calcula, no ano 2000, a logística nossa era muito pior. Então, o grande salto foi a partir do ano 2000. Tanto que em 2001, nós alcançamos 100 milhões de toneladas, que era um recorde assim, absolutamente extraordinário. E aí, em 2018, o senhor é escolhido nessa votação que tem ali entre as entidades, que são as entidades que... São 5 entidades. Como é que se diz? Organizam ali a feira. São as sócias da feira. Exato. E aí, em 2018, o senhor... Assumo a presidência. Na verdade, eu fui escolhido em 17, é assim que funciona. Isso. Porque você começa a feira do ano seguinte no dia que termina a do ano. Então, o próximo presidente continua o mesmo, que são 2 anos de mandato, né? Eu fui escolhido em 17, pudemos organizar 2018. Qual é a dificuldade de organizar uma feira desse tamanho? Então, na verdade, é mais ou menos assim. Se tinha um cidadão carregava um boi nas costas num circo. E perguntaram para ele, por que você carrega um boi nas costas? Como é que você... Não, mas ele era bezerro quando eu comecei. Então, é uma divisão muito simples, mas é verdade, a gente começou com ela pequena. Então, nós temos um time técnico muito bom, todo mundo já com grande vivência em feiras internacionais, nacionais, e a nossa se transformou, por alguns critérios, na maior feira do mundo. E tem muitas razões para que eu possa explicar isso. Não há dificuldade de organizar, porque a equipe está montada, o time está montado, a área está disponibilizada, nós cuidamos de infraestrutura, de mais banheiro, de mais restaurante. A malha viária é espetacular, mas tem problema, porque concentra gente demais. Não é gente demais, concentra muita gente. Exato. Concentra muita gente, e todos querem entrar no mesmo horário, sair no mesmo horário, embora seja lá pista dupla. Foi reorganizado para esse ano todo um fluxo novo, e ainda assim dá um bom problema, que é o congestionamento. A gente não queria.
Queria que todo mundo chegasse bem no ar-condicionado, mas não dá para pôr ar-condicionado em 200 hectares. Então, a feira tem problemas também, presta grande serviço à nação, mostrando tecnologia, mostrando o que tem de melhor no planeta. Nenhum lançamento é feito no mundo que não seja concomitante com o AgriShow. Qual a razão? Nariz empinado demais? Não. É que o Brasil, por ser um país de clima tropical, tem superutilização de equipamento. O que não é possível em país de clima temperado, que durante 6 meses as máquinas estão no barracão esperando a neve virar água. Não é? Então não trabalha. E no Brasil, o processo de validação é trabalho o ano inteiro. O Brasil faz cultura o ano inteiro em todo o país. Quando você vai para a área de cana, aí é operação 24 horas por dia. Colheita de cana é 8, 10 meses. Então, aqui há uma superutilização. Então, todo o processo de validação de máquinas feitas ou projetadas em países de clima temperado, o processo é feito no Brasil. E o momento supremo da apresentação é a AgriShow. Aproveitar esse gancho para a gente falar de pesquisa, futuro do agronegócio, que eu sei que o senhor é não só um entusiasta, mas também um conhecedor, né? O senhor é presidente da IFLP. ILPF, desculpa. Sou diretor executivo. Diretor executivo. O que é a ILPF? Vamos lá. Vamos começar do começo. Então, vou começar do começo. Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, mas será rápido. Nós fazíamos agricultura no Brasil predominantemente no Rio Grande do Sul. São Paulo, à época, predominava café, cultura de café e cana. A época que o senhor diz muito lá atrás. Sim. E os imigrantes europeus, de qualquer país que seja da Europa, eles faziam agricultura no Rio Grande do Sul como eles aprenderam nos seus países de origem, que são países de clima temperado, que só faz, para o nosso conceito, a safra de verão. Como o Rio Grande do Sul é mais frio, e tem um pedacinho lá que é um pouco confunde com a Argentina e Uruguai, é país de clima temperado. E uma parte do Rio Grande do Sul é clima temperado. E a gente só fazia essa chamada safra de verão. Começa a plantar nas primeiras chuvas de setembro, outubro, terminou a colheita e ia para casa. Não tinha mais o que fazer. Eu vou falar da primeira grande evolução. Aparece um louco, depois que ele morreu virou visionário, em Rolândia, no Paraná, um cidadão filho de alemães, que nasceu no Brasil, foi embora para a Alemanha com 1 ano de idade com os pais, voltaram para a Alemanha por alguma razão. Sim. Foi alfabetizado na Alemanha, estudou na Alemanha, e tinha dificuldade para falar português, mas tinha passaporte brasileiro. E por conta disso, a família pôde voltar, porque tinha um membro da família que tinha passaporte brasileiro, fugindo novamente de guerra. Voltou para o Brasil, casa-se com uma catarinense, também filha de alemães, que era da colônia deles, da família, e muda-se para Rolândia, no Paraná, Herbert Bates. E ele começa a fazer o plantio direto, porque nós fazíamos agricultura como? Arando e gradeando o solo, revolvendo o solo. Num país de clima tropical, é complexo. Você perde umidade, você perde fertilidade do solo, mata micro-organismos. Nós temos um sol para cada um aqui, diferentemente da Europa. Esse homem resolve fazer plantio direto sobre a palha que é o resto da colheita anterior. Em vez de ele arar e gradear, ele passava uma plantadeira que não existia no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, uma plantadeira que cortasse o solo para fazer plantio direto. Quer dizer, a deposição da semente, a deposição do adubo, na mesma linha, sem revolver o solo. Ele era mesmo louco. Mas é uma loucura que deu certo. O Brasil hoje tem 40 milhões de hectares em plantio direto. Então, o louco que virou visionário depois da sua morte, o Brasil deve muito a ele. Aí entra a Embrapa, nasce a Embrapa, e a gente não diz isso por arrogância de ser paulista, porque o nosso Instituto Agronômico é o primeiro instituto de pesquisas agrárias da América Latina. Foi fundado por Dom Pedro, 137 anos atrás. Foi de uma enorme contribuição para o país. As variedades,
tudo que o Instituto Agronômico fez, a produção de cientistas voltados para a época. E o Brasil nasce a Embrapa, por um governo, e surge a Embrapa, é desenhada, é estruturada, manda-se mais de 1.000 homens para fora, já na gestão do Alisson Paulinelli, que não foi ele que criou a Embrapa. A Embrapa foi criada no papel por Luiz Fernando Cirne Lima, que foi o ministro que o antecedeu. Criou no papel e, por alguma razão, saiu do ministério. Alisson Paulinelli chega, acha aquele negócio estruturado, mas que fisicamente não existia, coloca para o presidente da época a necessidade de mandar homens para o exterior, porque nessa época o Brasil não tinha nenhum doutor em ciências agrárias. Nós tínhamos muito engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias, ninguém. E aí nasce a Embrapa, que foram aprender em países de clima temperado, mas com o propósito de adequar as nossas culturas ao nosso clima, que é um país de clima tropical. Surge a Embrapa e avança a pesquisa dando suporte, pesquisa, ciência, dando suporte a essas loucuras, que era plantar sobre palha, deixando o preparo tradicional do solo. Muito bem, foi o primeiro grande salto da agricultura brasileira e por conta disso nós pudemos dominar cerrados, solos arenosos, pobres, empobrecidos pela natureza. O homem não degradou aquilo. Isso é degradado há milênios. Uma semente que cai num solo descoberto no cerrado brasileiro, ela vai ganhar 60 graus de temperatura no solo. Então, semente não germina, Não tem chance, né? cozinha. Com plantio direto, com cobertura de palha, que é espetacular, é fundamental para uma agricultura nossa, a temperatura cai para 26 graus. A semente germina, preserva a umidade do solo e vai reconstituindo esse solo para ter matéria orgânica. Então, aí vem a segunda safra, que só se tornou possível porque tinha a cobertura de solo. Então, primeiro grande salto, plantio direto. Segundo grande salto, segunda safra, que alguns, ainda mais desavisados, chamam de safrinha. Safrinha não existe mais há muito tempo. Cada 3 sacas de milho que se produz no Brasil, 2 é de segunda safra. Todo o algodão que o Brasil produz, que esse ano é o primeiro produtor e exportador do planeta, é de segunda safra. Todo o nosso algodão. Você certamente está vestindo uma camisa aí de algodão. Pode até chamar de egípcio, você só pagou mais caro. Porque o nosso é igual, fibra longa, produzido no Centro-Oeste, onde não pode chover. Quando chove, o algodão perde o tipo. Cultura de ciclo longo, tudo de segunda safra. Então foi o segundo grande salto do Brasil. Aí vem o terceiro salto, que são os sistemas integrados de produção, que nós chamamos de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. De novo, uma sobreposição ao plantio direto. Que é o ILPF, né? ILPF. Se sobrepõe à integração lavoura-pecuária e floresta. Tem muita gente que não põe a floresta, mas muita gente faz ILP, outros fazem ILPF, que eu julgo mais completo e o mais, vamos dizer, o mais amigável com o meio ambiente. Se você cria gado, você precisa ter sombra. O gado precisa do conforto, chama de conforto animal, mas na verdade é um conforto térmico. Tem o momento da sombra para o gado. O gado gosta disso, não, ele precisa disso. Então aí começa uma pesquisa da Embrapa, e como esse programa da Embrapa, que era um projeto, deve ter milhares de bons projetos em gavetas aí, de pesquisadores dos nossos institutos de São Paulo, dos institutos privados, institutos públicos do país inteiro, mas esse era da Embrapa, arroz e feijão lá de Goiânia. Esse é tirado do papel, levamos por uma propriedade em Goiás, aí já entra a iniciativa privada, fazendo uma parceria público-privada. Uma propriedade particular, fizemos um experimento com 100 hectares. Deu certo. Na mesma área a gente produz soja, milho, capim e eucalipto. Na mesma área, no mesmo hectare. Eucalipto, como é uma cultura semi-perene,
você pode abater com 6 anos, 7 anos, se você tiver mercado. Se você quiser para móveis, vai demorar um pouco mais, mas é uma decisão do produtor, é uma poupança que ele tem lá, que ele tira a hora que quer, e se quiser. Se não, mantém. Porque o eucalipto dá 3 cortes, então você poderia fazer 3 ciclos de 7 anos, leva 20 anos. Então, fizemos uma parceria público-privada, somos 8 empresas privadas que acreditam no sistema, que isso pode mudar o Brasil, pode melhorar a vida das pessoas, mudar o IDH de onde ela está instalando. A Embrapa sempre nos dando suporte técnico científico, não é? E a gente bancando despesas, eventualmente, para pesquisador, para viagens, para dia de campo, difusão do sistema. Hoje, contabilizado e medido pela Embrapa, nós chegamos a 17 milhões e 500 mil hectares. De área que está inserida na ILPF. Em ILP ou ILPF. Muitos têm o F, muitos não têm. Por opção, por uma razão ou por outra, não tem consumo para madeira, não tem destinação, ele não planta. Nós gostaríamos que plantasse, mas não planta. A vantagem qual é exatamente? A vantagem é produzir o ano inteiro, fazer uma agricultura sem parar. Fixação do homem no campo, que é um fato, bem tecnificado, porque todas as máquinas nós geram dados, que viram informações, que viram mapas agronômicos, e nós, o sistema, não nós, porque eu estou aqui, amanhã tem outro, já teve outros no passado, o benefício grande é que nós tomamos pastagens degradadas pela natureza ou pelo mau uso em terras produtivas. Com uma vantagem gigantesca, que em algum momento vai monetizar, é o sequestro de carbono. Que a palhada no solo já sequestra carbono, eucalipto sequestra carbono, mas a forrageira, que são os capins que nós plantamos ali, ela percula 4, 5, 8, 10 metros de profundidade, e nessa profundidade ninguém mexe. Então o carbono está ali preso. Nós já temos regiões com carne e carbono neutro. Então isso é espetacular para o Brasil. Agora, Rodrigo, o mais importante, que o agricultor cresce, melhora de vida, gera emprego, gera renda, ele tem 3, 4, 5 safras na mesma área em um ano. Isso é tão importante para o país, tão importante na mudança do IDH de uma região. Nós temos regiões inteiras que estão mudando o IDH. Noroeste do Paraná, solo predominantemente pobre, diferente do lado de cá, norte, norte velho, oeste do Paraná, que são terras maravilhosas, 60% a 70% de argila, tem um pedaço só de 3 milhões e 200 mil hectares, que é solo arenoso degradado, solo muito leve e tal. Mas de quebra, nós temos também a consciência do produtor, com preservação de nascentes, com mata ciliar, porque o objetivo da rede ILPF é a certificação da propriedade e não da produção. Tem muita gente aí fazendo certificação do produto, mas e o rio como está? As nascentes como estão? Então, isso é muito mais amplo do que simplesmente um sistema de plantio. É sequestro de carbono, é preservação do meio ambiente. Com isso, a gente consegue provar para o Brasil que nós podemos produzir e preservar. Esse sistema faz isso. E é sempre uma coisa que ficou muito clara, né? Até nessa minha visita à AgriShow, é o quanto a gente é avançado tecnologicamente. Olha aí. Quanto que a gente é avançado tecnologicamente no agro, né? Como hoje você tem robôs, você tem inteligência artificial, drone, é um negócio, a gente que não conhece, eu que sou aquela pessoa que acha que o leite vem da caixinha, né, que descobriu outro dia que o leite não vem da caixinha, vem da vaca se tiver comida, né? Pois é. Vem o tanto que a gente evoluiu e quanto a gente evoluiu. Eu vi uma entrevista do senhor que o senhor citava e eu acho que é uma visão muito, muito clara do que é o avanço tecnológico do campo, que é uma moça numa colheitadeira de soja com um bebê.
um bebê conforto dentro da cabine. E aí, eu obviamente não sabia disso, o senhor comenta que colher soja não é um negócio amigável, né, para o ser humano, que tem um pozinho que sai da soja, não é isso? Então, talvez eu explique o que era num passado muito recente. As colhedoras não tinham sequer cabine. Então, o operador tinha que se paramentar todinho, cobrir a cabeça, deixar só os olhos de fora, não. Protegido por óculos, porque a poeira que levanta da colheita de soja, você poderia chamar de um pó de mico. A coceira no corpo todo. Então, a evolução trouxe o quê? Uma cabine pressurizada, climatizada, com som e internet a bordo. Muito bem. Pressão positiva na cabine. Que quer dizer o que exatamente? Quer dizer que quando você abre a porta, você pode comparar com o centro cirúrgico, a pressão positiva joga a sujeira para fora. Se ela fosse uma pressão negativa, como é seu carro no ar-condicionado, ele vai puxar a sujeira para dentro. E naquele caso, então, uma moça pode operar uma colhedora e certamente essa mãe deveria estar amamentando esse bebê. E como ela tem piloto automático tudo, pode ser que a máquina estivesse em operação em algum momento e ela amamentando seu filho. Então, hoje é possível isso. Não é bem hoje, já é possível há algum tempo. Mas isso é evolução que vem demandas do campo que vão demandando mais conforto para o operador. A gente brinca que as máquinas de hoje, os tratores, você pode operar de paletó e gravata, né? Camisa branca. Então, é uma evolução que, né, melhora as condições de trabalho do operador, que é sempre um trabalho mais difícil. E também isso é por uma razão. País inteiro, nós temos 85% da população que é urbana hoje. No estado de São Paulo, 95% da população é urbana. Então, quem está no campo é uma parcela pequena da população que tem que produzir para uma população cada dia mais crescente. Agora, qual é o nosso desafio? Baratear essas tecnologias para que cheguem também nas pequenas propriedades. Porque quando você fala de agro, você não pode falar só do grande produtor, que ele é mais visível, tem mais visibilidade no mundo. Mas você pega São Paulo, nós temos 406 mil propriedades. Se você fizer uma linha de corte em 20 hectares, você pega 200 mil, até 20 hectares. Até 20 significa que tem propriedade de 2, de 3 hectares. Se você levar esse corte para 30 hectares, você chega perto de 300 mil propriedades. E num universo de 406 mil. Então, o exemplo para o restante do país não é diferente. Tem grandes produtores, médios e pequenas propriedades, né? Então, o desafio é chegar a essa tecnologia também nas pequenas propriedades. Mais barato, porque hoje é milhões, né? Um trator desse. Também, mas a pequena propriedade não precisa de um trator de milhões. É trazer essa tecnologia que já está nos tratores de baixa cavalagem, 85, 105 cavalos, eles já têm a mesma tecnologia. Eles têm piloto automático, eles têm cabine climatizada, pressurizada, tem piloto automático, tem tudo num trator de pequena cavalagem. Porque quem que precisa de um trator de 500 HP? É quem tem uma propriedade grande, muito grande, a janela de plantio é sempre curta, ele tem que ter máquina para produzir. E a pequena propriedade, ele acaba o plantio dele no mesmo tempo que o grande, mas tem menos máquina e de menos potência. Então, esse é o grande desafio. E um outro desafio brutal no Brasil é a armazenagem. A produção e a produtividade cresceram muito. E nós não temos infraestrutura de armazenagem. Não acompanhou. Não acompanhou. Nós temos nada exato para você. O déficit de armazenagem hoje no Brasil é 124 milhões de toneladas. Para quem produz 300 e poucos milhões, nós temos 1/3 de deficiência. Que nós temos que pagar a pressão de frete no momento da colheita, vender no momento da colheita, você está tirando da colhedora, está jogando numa carroceria de caminhão. Talvez eu te dê um dado tão importante. O Brasil armazena, a nível de fazenda, 15% de uma safra de 300 milhões de toneladas. Estados Unidos armazena, a nível de fazenda,
65% de uma safra de 600 milhões de toneladas, sendo quase 400 só de milho. Então, nós temos um déficit de armazenagem muito grande, embora tenha indústria instalada, capacitada para isso, mas são investimentos grandes e de longo prazo. O payback dele é muito mais curto, quer dizer, o retorno do capital é muito mais longo. Então, não dá para fazer esse investimento em todo mundo. Você acha que essa é a próxima grande virada do agro? Eu acho que tem que ser, sim, com políticas públicas adequadas. Ninguém está falando de subsídio, não. Nós estamos falando de política pública adequada. Que seria o quê? Um juro administrado. Ninguém está dizendo que quer subsídio. Quando uma pessoa fala, o agro tem subsídio, faz a conta que não tem. Não tem. É baixo, mas nós precisamos de previsibilidade. Isso que a política pública oferece ao produtor. Se você pega os grandes produtores, tem até linha em dólar. E ele pode pegar. Ah, mas pode ter uma variação cambial. Não tem problema para ele. Porque ele trava, ele faz um hedge, trava lá fora. Então, ele compra em dólar, vai vender em dólar, travou em dólar. Para ele não tem problema. As pequenas propriedades não têm esse mecanismo. Mas entram as cooperativas, que fazem esse mecanismo. Então, tem muitas linhas, mas tem que ter a previsibilidade. Aí há investimentos. Bom, Francisco, antes da gente terminar, eu só queria que você quiser deixar mais um último recado aqui para o pessoal, por favor, fique à vontade. Então, talvez eu queira dizer que a nossa agricultura, que vai muito bem, graças a Deus, apesar que é uma indústria a céu aberto, mas um dado tão importante, esse exemplo. O agricultor europeu, em média, tem 62 anos, que não é muito. O agricultor norte-americano tem, em média, 58 anos. O agricultor brasileiro tem 45 anos. Aquela chamada nova fronteira do Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a Bahia que é mais oeste da Bahia, o agricultor médio tem 34 anos. Então, esse pessoal mais jovem é muito mais afeito às novas tecnologias. São menos resistentes, mais amigáveis às novas tecnologias. Então, agora eles estão indo buscar o plus que eles podem tirar da produção, da produtividade, do melhoramento genético. Essa gente vai fazer agricultura daqui para frente. São eles que estão fazendo. É quase triste dizer, mas essa pandemia contribuiu com isso. Que muitos filhos estavam na cidade e durante a pandemia nada aconteceu, eles voltaram para a casa de seus pais, mas já com conhecimento. Muitos voltaram, concluíram seus cursos e voltaram para o negócio da família. E ali levou junto mais conhecimento, mais tecnologia. E esse é o Brasil, que são esses jovens que vão levar a agricultura brasileira num patamar ainda mais alto. Tá aí, Francisco, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sei que eu chamei você de senhor durante boa parte da entrevista, força do hábito. E também uma deferência a toda a sua história no agronegócio. Bom, eu queria agradecer você também que acompanhou a gente até agora. Não se esqueça, o Sala Antagonista vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas com um episódio novo, histórias tão interessantes quanto a do Francisco e aulas, né? Eu costumo dizer aqui que toda entrevista que a gente faz aqui, eu recebo, pelo menos eu, recebo uma aula sobre algum assunto e dessa vez foi essa aula sobre agronegócio, o passado, o presente e o futuro do agronegócio. Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente, muito obrigado, Francisco, e até a próxima no nosso Sala Antagonista.